Boa noite, Pai do Senhor Jesus, amém? Estão animados? Muito frio? Muito frio? Agora olha para cá, amém? Frio? Pode sentar, fique à vontade. Tá não? Vou levar você lá para o sul, para ver se é frio lá. Né, Juliana? Ali, ó, nosso irmão também. Quem já foi lá sabe. O trem lá pega. A mesma coisa que está lá na rua, lá pegando aquele ventão, você está dentro de casa, a mesma coisa. É mais ou menos assim. Mas, graças a Deus, podemos estar na casa do Senhor, louvar a Ele. Né? Você está no lugar certo. Já falou para a pessoa que está na sala, você está no lugar certo. Você podia ter ficado embaixo, lá no seu sofá, embaixo do cobertor, esquentando. Você veio aqui passar um friozinho, mas vale a pena. Porque quando nós buscamos a Deus, em primeiro lugar, Deus sempre nos abençoa. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre missões. Você sabe que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, se a gente morre, a gente vai direto para o céu. Sabia? Aceitei Jesus, todos os meus pecados estão perdoados. Amém? Vocês creem assim? Amém? Todos creem assim? Amém? Aceitou Jesus, se morrer vai para o céu. Amém? É isso que Jesus diz, crê em mim, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê em Jesus? Então tem a vida eterna. Se morrer, vai para o céu. Mas por que Jesus deixa a gente aqui? Já pensou nisso? Jesus, eu quero ir tanto para o céu, só não quer morrer, né? Mas quer ir para o céu. Eu quero ir para o céu, quero estar com o Senhor. Por que Jesus nos deixou aqui? Fala para o seu irmão, porque Ele tem uma missão para fazer através da sua vida. Amém? Ele tem uma missão para mim e para você. É por isso que nós estamos aqui, né? Todo esse processo que enfrentamos, mas nós temos uma missão, e essa missão é realmente falar desse amor para outras pessoas. E essa é que eu vou falar um pouco nessa noite. Como a pastora Silvana falou aqui, vocês sabem que nessa semana começou a guerra novamente em Israel. Você sabe que Israel é um relógio, né? É um relógio, a Bíblia diz que a figueira, né, é o relógio do mundo, dos finais dos tempos. Então, quando Israel está em guerra, quando há conflito, está falando aquilo que está na Bíblia. Mateus capítulo 24 e 25 fala sobre isso. Fala que nos últimos dias serão tempos difíceis, haverão guerras e rumores de guerras, terremotos, né? Tudo quanto é tipo de pandemias e coisas estão acontecendo no mundo, fome, e essas coisas estão acontecendo. Então, quanto mais vão acontecendo essas coisas, mais está próximo. Jesus disse que é como uma mulher está em dores de parto, né? Então, se você já foi pai, você já foi mãe, você sabe como é que funciona, né? Então, as dores começam cada uma hora, depois, né, vai intensificando, meia hora, né, 15 minutos, daqui a pouco 10 minutos, 5 minutos. Isso está mostrando que o neném está para nascer, está prestes a dar à luz. Então, nós sabemos que Jesus falou que assim será nos últimos dias. Acontece terremoto, acontece, mas nunca aconteceu tanto como acontece nos nossos dias. Né? Acontece guerra, acontece, mas nunca está acontecendo quantas guerras e rumores de guerras como está acontecendo. Por que essa guerra é tão difícil agora? Porque Israel teve que se defender de Irã, porque Irã estava construindo bombas nucleares. E você sabe que uma bomba nuclear, quando ela pega, ela mata todo mundo, vira tudo cinza, vira pó. Então, estavam construindo 9 ogivas de bombas nucleares. Imagina, destrói o mundo inteiro. Esses caras são meio loucos, vocês sabem, né? Eles amarram bomba no corpo e se explode no meio de um lugar, né? No meio de um restaurante, que tem feito em muitos lugares, né? Eles pegam aviões cheios de gente dentro e jogam no prédio. Esses caras são loucos. Então, essas pessoas são realmente totalmente fora de si, achando que estão fazendo uma coisa boa, né? Para lá, essas coisas assim, mas não tem nada de Allah aí, não tem nada de Deus aí, é tudo realmente uma ambição de conquistar o mundo, de ser mais poder, de ter mais dinheiro e assim por diante. Então, esses homens estão
ali estavam construindo essas ogivas e Israel, então, sabendo tudo, ele estrategicamente destruiu, né, grande parte desses lugares assim. Então, para se defender, não só Israel, mas todo mundo. Então, Israel é o povo de Deus, é a nação de Deus, foi projetada, né, aconteceu de novo, né, de nascer de novo em 48, e Israel tem crescido muito e tem sido uma potência. Porém, o inimigo não quer que o povo de Deus seja próspero, seja abençoado, como nós oramos aqui. Então, todos aqueles que vão contra Israel estão contra Deus, amém? Você sabe disso, todos aqueles que vão contra Israel estão contra Deus, e todos aqueles que abençoam o povo de Israel são abençoados, porque é um povo escolhido por Deus. Então, pensando nisso, então, nós estamos prestes ao fim dos tempos, ou seja, quanto mais acontecem essas coisas, mais próximo está. E aí você diz, mas isso aí o pastor já falou tantas vezes sobre o final do tempo, que Jesus vai voltar, e até agora não voltou, então eu vou ficar bem na minha. Então você pode ficar na sua, não tem problema nenhum. Porém, nós que conhecemos a Jesus, conhecemos a nossa missão, e Deus tem um propósito poderosamente na nossa vida, através da igreja, que somos o corpo de Cristo, amém? Então, eu quero ler um texto que está em Lucas, capítulo 10, versículo 1, nós vamos falar hoje da cidade de Nazareno para as nações, da cidade de Nazareno para as nações, das cidades para as nações. Hoje, nossa igreja é implantada aqui, né? Mas nós somos projetados não para ficarmos aqui, mas para irmos às nações. Então diz assim, Lucas capítulo 10, verso 1 diz, depois disso, o Senhor designou outros 72, e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Versículo 3 diz, vão, e eu os estou enviando como cordeiros entre lobos, amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos nessa noite, obrigado, Pai, por podermos estar na tua casa, na tua presença, obrigado porque o Senhor tem ministrado nosso coração nesses dias, que nosso coração não se disperse, Senhor, com tudo que o mundo proporciona a nós, mas que nessa noite, o teu Espírito Santo, Senhor, fale poderosamente em nossas vidas. Existe um propósito de estarmos aqui, existe uma razão, existe uma missão, Senhor, existe um desejo no teu coração, ó Pai, de que através de nós, muitos vão te conhecer, Deus. O Senhor nos deu essa missão, o Senhor tem dado essa missão para a tua igreja, e queremos ser obedientes a ela, Pai. Que não sejamos culpados, ó Deus, de nos sossegarmos, ó Deus, no nosso canto, sossegarmos, Senhor, com as bênçãos que temos recebido, Senhor, guardando somente para nós. Livra-nos, Senhor, de todo egoísmo, livra-nos de toda, Senhor, ó Deus, acomodação, de toda incredulidade, de toda passividade, Senhor, mas nos levanta como um povo, ó Deus, que possa, Deus, ministrar, ó Deus, o teu amor para tantas pessoas que estão, ó Deus, morrendo, Senhor, tantas pessoas que estão sofrendo, Senhor, sem amor, sem cura, sem proteção, sem bênção, sem direção, Pai, esse mundo mau, Senhor, quantas pessoas estão perdidas, ó Deus, sem te conhecerem, Deus, e nós somos a tua boca aqui na terra, Senhor, somos os teus pés, somos as tuas mãos, estamos aqui, Senhor, para fazer o Senhor conhecido, ó Deus, para levarmos vidas a conhecer a Ti, não, Senhor, para ter uma religião, mas para ter um relacionamento pessoal contigo. Nosso desejo, Senhor, não é criarmos religiões e nem mudarmos de religiões. Nosso desejo, Senhor, realmente é, ó Deus, pedir, Senhor, e levar as pessoas a se reconciliar contigo. É isso que diz a Tua palavra, Senhor, porque através de Ti nós temos vida novamente. E tudo que nós precisamos está no Senhor. Mas nos deixe, Senhor, ó Deus, acomodados no nosso banco, nos nossos lugares, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite Teu Espírito Santo possa, Senhor, mexer com cada um de nós, ó Deus, e nos levarmos, Senhor, levarmos, Senhor, a realmente cumprirmos a Tua vontade. Deus, em nome de Jesus nós oramos, amém? Glória a Deus.
Jesus designou 12. Depois mais, quantos aí? Quantos? 72, amém, é isso aí, Tereza. Mais 72, muitas pessoas pensam que discípulos são só os 12, né? Os 12 discípulos, não, Jesus foi, né, levando e mostrando, e no final ele fala, vão todo mundo, todos os meus discípulos, então todos aqueles que são. Ainda em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até, aonde? Até Nazareno, até os confins da terra, por todos os lugares. E é interessante que o poder de Deus é para quê? Para dizer que a gente é poderoso. Eu estou cheio do Espírito Santo, como eu sou forte, é isso? Para quê? Para sermos o quê? Testemunhas, amém? Para sermos testemunhas, eles serão minhas testemunhas, né? Por Jerusalém, por toda a Judéia e até os confins da terra. Então, Deus nos deu o poder para nós sermos testemunhas. O que você vai testemunhar? Você sabe quando você vai diante do tribunal, tem testemunhas de acusação, testemunho de defesa, né? Aí eu vi que ele fez isso, ou diz, ele não fez não, né? Então mostra a prova. Aí você vai provar, né? Você vai mostrar, não. Nós somos testemunhas do quê? Daquilo que Jesus fez na nossa vida. As pessoas podem falar contra aquilo que nós cremos, né? Doutrinariamente, eu creio desse jeito, ou eu creio desse jeito. Você vai dizer, não, aquilo que eu experimentei, ninguém pode dizer que eu não experimentei. Uma pessoa curada, como disse aquele homem que foi curado, né? Não sei se ele é pecador ou não, só sei uma coisa, eu estava cego e agora vejo. Ninguém pode dizer nada ao contrário, vocês sabem que eu era cego, desde nascença, e agora vejo. Então, ele é uma testemunha porque ele mesmo experimentou na vida dele a cura, a restauração da vida dele. Então, podia falar que Jesus era um pecador, Jesus era outra coisa, Jesus era um herege. Não sei o que ele era, só sei que eu era cego, agora eu vejo. A mesma coisa aconteceu comigo e com você. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, eu não sei, só sei que eu tinha uma culpa tremenda na minha vida, eu não conseguia fazer mais nada, eu era escravo do pecado, eu não conseguia dizer não para a carne, era uma tribulação danada. Eu sei que eu chegava em casa, né, depois de ter bagunçado a noite toda, né, um vazio tremendo, saía de novo, sem paz no coração. Eu só sei que tinha uma culpa terrível sobre a minha vida. Quando aceitei Jesus, tudo isso saiu, esse vazio, essa culpa, eu senti um alívio, parece que estava pisando nas nuvens, não é assim? Quando você estava levando uma tonelada nas suas costas de pecado, de coisas, de acusações, e de repente você aceita Jesus, meu Deus, eu estou no céu, que alegria, né? Aquela paz que excede todo entendimento. Isso é uma coisa que é minha, eu sou testemunha. Eu não sei se, né, podemos dizer assim, se as pessoas falam que Jesus não existiu, que Jesus não é Deus, que Jesus não é, eu não sei, né, o que você pensa sobre Jesus. Só sei uma coisa, que eu estava cheio de culpa, que eu era um pecador, que eu não conseguia viver, né, sem os prazeres da carne, e hoje eu sou liberto. Hoje eu não preciso mais me embriagar para ser feliz. Hoje não preciso mais beber, né? Na sexta-feira, sextou, eu vou lá encher a cara para dizer, agora, né, vou curtir a vida. Eu não preciso disso, porque eu tenho alegria no meu coração. Eu não preciso mais da sexta-feira para ser feliz, eu sou feliz todos os dias, porque Jesus está na minha vida. Eu não sei o que você pensa de Jesus, só sei que é uma coisa, Jesus mudou a minha vida. E ninguém pode dizer o contrário, porque é a minha experiência com Ele. Agora você pode ter a sua, amém? Ser testemunha do poder de Deus é isso. Você não precisa ficar querendo defender Deus, né? Vamos defender Deus. Deus não precisa defender, Deus é Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Se você crê nele ou não, o problema é seu, né? Mas Ele existe, eu sei que Ele existe, porque Ele mudou a minha vida. Então é a minha experiência, você pode ter essa também. E aí você vai contar para as pessoas o que Jesus fez na sua vida. E as pessoas que estão lá fora estão morrendo, debaixo de culpa, debaixo de pecado, debaixo de acusações,
sendo rejeitado, vivendo como órfão, mas nós agora temos um pai, eu tenho um pai que cuida de mim. Eu não preciso ter medo de nada, porque eu dependo totalmente dele. E é isso que Deus quer que eu e você façamos. Contamos para as pessoas aquilo que aconteceu na nossa vida, amém? Você não precisa conhecer teologia. Você não precisa saber, né, se Jesus é Deus ou não é, né? Assim, mostrar na Bíblia, ó, Jesus é Deus. Você sabe que Ele é. Você não precisa mostrar, mas se a pessoa não crê, problema dela. Se ele não aceita, problema dele. Se ele não quiser obedecer, problema dela, mas eu quero, porque eu sei quem é o meu Senhor, eu conheço. Claro que a Bíblia vai nos mostrar, vai nos ensinar, vai mostrar muitas coisas, vai sempre testificar no nosso coração que aquilo que aconteceu é verdade, e vai mostrar para nós, com todas as provas, né, que a palavra de Deus tem para nós. Mas isso é muito importante. Nós recebemos um poder para falarmos de Jesus para as outras pessoas, para sermos testemunhas em todos os lugares, não só em Nazareno. Aqui Jerusalém significa Nazareno, né? Judéia e Samaria significa São João del Rei, Lavras e até, né, Belo Horizonte, o estado de Minas Gerais, e até os confins da terra, né, como estava outro dia a Pâmela lá na Itália, ou nos Estados Unidos, no Israel, seja lá, qualquer parte do mundo. Deus nos deu o poder para sermos testemunhas. Fala para o seu irmão aí, você é uma testemunha do Senhor. E a testemunha faz o quê? Ela fala, amém? Testemunha com a boca fechada não faz testemunha, não conta nada, vive aquilo. Algumas igrejas estão jogando basquete sem cesta e bola, sem bola, ou seja, estão só fazendo cultos. Nós não fizemos culto para fazer, nós fizemos o culto porque nós temos a palavra de Deus, a presença de Deus, mas nós também temos um jogo, e esse jogo tem que ser jogado, amém? Porque não adianta você ter um jogo se não joga. Nós precisamos, né, estar preparados. Outra frase interessante aí, a grande necessidade da igreja é ter um espírito de evangelização, não um esforço evangelístico temporário. Então precisamos, como igreja, entender que nós estamos aqui para evangelizar. Outra frase, o nosso Deus é um Deus missionário. Você sabia disso? Amém? Você sabia que Deus é missionário? Ele que foi quem enviou a primeira pessoa, Ele enviou Jesus, amém? Então Jesus veio, deixou tudo, né? Quando a gente vê o Pietro, a Pâmela, a gente vê o Gabriel, tantas outras pessoas, nós viemos para cá, por que nós deixamos tudo? Fomos enviados por Deus, e aí para ser enviado nós deixamos tudo para falar desse amor para as pessoas que ainda não têm essa oportunidade. Então Jesus deixou tudo, deixou o céu, deixou toda a glória que Ele tinha e veio ao mundo para falar do amor do Pai por mim, para mim e para você. Por isso que hoje nós estamos aqui, porque alguém abriu mão do seu tempo, alguém abriu mão dos seus recursos, da sua posição cômoda, né, para falar para as outras pessoas. Isso é muito importante. Quem sabe você não precisa deixar seu país, deixar sua cidade, deixar seu emprego. Às vezes você tem que deixar a sua incredulidade, você tem que deixar a sua comodidade, que é muito bom, né? A gente fica muito acomodado. Eu vou falar um pouco sobre isso, viu? Vou mexer aí no ninho para ver se as águias voam. Outra frase interessante diz assim: o Espírito de Cristo é um espírito de missões. E quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais dedicados nos tornamos como missionários. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você quer falar dele para as outras pessoas, amém? Quanto mais você sente o amor de Deus no seu coração, mais você quer amar as outras pessoas, mais você quer levá-las mais perto de Deus, mais você vai querer ajudar. Então, se você, né, não tem se tornado um missionário, se você não tem falado de Jesus, é porque você está bem longe dele, né? É bom você se aproximar de novo. O mundo, outra frase interessante aqui, o mundo não é o nosso inimigo, ok? É o nosso campo missionário, e isso é muito importante para nós. Nós não estamos aqui no mundo para brigar com o mundo, né?
Deus não nos mandou odiar o mundo. Quando eu falo de mundo, não estou falando do sistema mundano, tá? A Bíblia diz que a gente tem que odiar o sistema mundano, né? Todo o pecado, tudo que está aí, toda maldade, morte. Nós amamos, quando falar de amar o mundo, Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Quando ele fala de mundo, ele está falando de pessoas, eu e você, amém? Então, nosso campo missionário é o mundo. Muitas igrejas estão brigando com o mundo. Então a igreja não pode brigar com o mundo. Eu e você não podemos brigar com o mundo. Nós temos que não brigar com o mundo, mas temos que ganhar o mundo. Amém? E como é que se ganha o mundo? Amando. Jesus falou, Deus amou o mundo. Então, eu preciso amar esse mundo. Eu preciso amar essas pessoas que estão, né, no nosso lugar. Muitas pessoas agora viraram, né, discípulos de Jesus, outras pessoas, né, virei crente agora, sai brigando com todo mundo, você já viu? O cara virou crente, agora ele ficou com a cara fechada, né, ninguém pode chegar mais perto dele que é muito santo, ele já não cumprimenta mais ninguém, porque agora ele é santarrão, virou o cara, e aí, perdeu tudo. Se Jesus tivesse feito isso com a gente, ele veio ao mundo e aí então não falava com ninguém porque ele era muito santo, ele era poderoso, então ninguém chegava perto dele. Não, Jesus foi muitas vezes julgado porque andava com os pecadores. Ele não andava no pecado, porque Jesus nunca pecou, mas ele andava junto com as pessoas que estavam precisando. Ele disse, o médico, ele não a profissão dele não é porção, aqueles que estão bem de saúde, o médico é para aqueles que estão doentes, e Jesus veio para restaurar e ajudar aquelas pessoas que estavam doentes. Eu e você estamos sendo curados e restaurados pelo Senhor para ajudar aquelas pessoas que estão doentes, que estão sofrendo por causa do pecado, por causa da morte, por causa de tantas coisas que tem enfrentado nesse mundo. Então, nós precisamos entender que o mundo não é o nosso inimigo, tá bom? Fala para o seu irmão, o mundo não é o seu inimigo. O mundo é o nosso campo missionário, e nós precisamos, né, em nome de Jesus, amar o mundo. Então, isso é muito importante, amar esse mundo, amar as pessoas que estão nesse mundo, para resgatá-las, né, e ajudá-las a encontrar o verdadeiro amor que está em Cristo. Então, nesse texto de Lucas, que nós lemos aí no capítulo 10, do versículo 1 a 2 e 3, a igreja, então, é uma igreja da cidade para as nações. Essa igreja, primeiro ponto aí, ela é formada por discípulos que acreditam em uma visão vocacional. Ou seja, diz aí o texto, depois disso, o Senhor designou. Cada um de nós somos designados por Jesus. Ou seja, você tem uma vocação, amém? Qual é a sua vocação? Pedreiro, pintor, hein, Cadu? Leiteiro, Toninho. Bombeiro. Qual é a sua profissão? Jesus deu para você? De missionário. Fala para o seu irmão, você não sabia que você tinha essa vocação, não? Você é missionário? Não, eu não saí para fora da cidade, eu não quero sair, você não precisa sair. Onde é que você pode ser missionário? Onde? Onde, Vitor? Você pode ser missionário onde? Dentro da sua casa, dentro da sua família, lá dentro do seu lado, no seu trabalho, você tem uma vocação, Jesus nos designou. O problema é que muitas vezes nós achamos na nossa mente que vocacionado é só os pastores, só missionários, só aquelas pessoas, né, como Pietra, Pâmela e o Gabriel, eles são missionários. Eu não, eu sou membro de igreja, eu estou aqui, venho no culto todo domingo, faço a minha parte, né, faço as coisas que tem que fazer, dou meu dízimo, venho, né, levanta a mão às vezes, e aquela coisa toda. Não, eu e você temos uma vocação, nós somos designados por Jesus, porque nós somos discípulos, e Jesus falou, vão, todos aqueles que são discípulos, e falem do meu nome, falem de mim, pregue, fale para as pessoas que existe um Deus que ama elas, um Deus que tem a solução para as suas vidas.
Então, evangelização é a tarefa perpétua de toda a igreja, não um passatempo peculiar de alguns de seus membros. Isso é muito importante nós sabermos, o evangelista disse isso. Então, as igrejas, estilo hoje o supermercado da fé, elas vão perecer, vão perder força pela falta de relevância das suas pessoas, da vida das pessoas. Você vai ver que as igrejas que elas se acabam são igrejas que não pregam mais o evangelho. São pessoas que se acomodaram, né, aceitaram Jesus, aí todo domingo senta no banco da igreja, adora a Deus e volta para casa e continua a sua vida. Mas nós estamos aqui somente para sermos o supermercado da fé. O que é o supermercado da fé? Né? Aí eu venho aqui pegar a minha bênção. Né? Assim, quando você vai fazer mercado? Né? A gente só vai no mercado para comprar alguma coisa. Então a gente chega lá, né? Vai no mercado, pega e vai embora. Você não tem nada a ver com o dono do mercado, você não tem nada a ver com o lucro do mercado, você não tem nada a ver com a vida do dono lá. Você vai lá, pega as suas coisas e vai embora. Você só adquire aquilo que você precisa. E muitas vezes nós fizemos isso. Nós viemos na igreja, aí você está com uma enfermidade, Jesus vem e te cura. Você está com um problema, algum irmão vem, ora por você, dá o braço para você, né? Dá o ombro para você chorar, você chora, você é consolado, e você, estou bem, agora vou embora. Vim aqui, peguei a minha bênção e tchau. Ou seja, a igreja não é um supermercado, sabia disso? E essas igrejas que ficam só prometendo coisas, falando, faz parte, Jesus falou, né? Que nós estamos aqui para amar e servir, porém esse não é o fim em si mesmo. O fim é realmente nós viermos aqui, recebermos do Senhor para levarmos para as outras pessoas. Esse é o propósito. Você vem aqui, né? Você recebe uma palavra, você estava mal, você recebe uma cura, você recebe, né, a bênção de Deus. Agora você vai falar lá fora, olha, Jesus fez isso na minha vida, fez aquilo, quer saber como é que é? Vem cá, eu te ajudo, vamos junto. Ou seja, nós precisamos entender que essas igrejas vão se acabar. Você sabe que as igrejas crescem, daqui a pouco somem, né? Ou diminuem e assim por diante. E isso acontece todas as vezes, mas nós precisamos ser uma igreja vocacionada, ou seja, você tem uma vocação, uma missão. Amém? Amém? Você aceita essa vocação? Está disposto a trabalhar? Porque profissão não é só de enfeite, né? Dizer, eu sou missionário. Não, né? Tem gente que diz, eu tenho uma carteirinha de missionário aqui, viu? Mas não prega para ninguém, não ora por ninguém, não fala de Jesus para ninguém. Como é que está a nossa vida aí? Prática. Quantas pessoas você tem alcançado? Quantas pessoas você tem convidado para vir à igreja? Quantas pessoas você tem sentado lá e orado por ela, quando ela abre o seu coração para você? Ou você tem vergonha de falar? Como é que está? É só saber. É fácil, né? Medir a nossa espiritualidade, nosso trabalho. Como é que você sabe que uma pessoa está trabalhando? Quando ela produz, né? Então, agora está na época da panha de café, é isso? Né? Aí, o que você faz? Eu apanho café. Quantos sacos você apanhou? Nenhum. Mas você não apanha café? Apanho. Cadê o café? A vocação é a mesma coisa. Você é missionário, eu sou missionário. Quantas pessoas você ganha para Jesus? Nenhum. Então, o que está precisando? Trabalhar. Amém? Precisamos fazer alguma coisa. Você tem dons especiais que Deus colocou na sua vida para você alcançar pessoas. Porque se a nossa vida, se nós estamos aqui somente para usufruir daquilo que Deus nos deu, nós estamos perdendo nosso tempo. E a razão da nossa vida, a razão de estarmos aqui é falar esse amor para outras pessoas, trazer pessoas a Jesus. É aquilo que Deus quer para mim e para você. No começo, quando nós aceitamos Jesus, estamos todos animados, contamos para todo mundo. Com o passar do tempo, a gente sossega, não é? Você diz, não sabe falar mais não, eu já falei, não adianta, deixa para lá na igreja nem é tão bom assim mesmo, aí começa, né, as historinhas, as coisas, começa a ficar ruim, porque, na verdade, eu deixo de fazer aquilo que eu estou designado por Jesus para fazer. Então, eu tenho um desígnio, eu tenho um propósito, amém? Eu tenho um chamado, eu tenho uma profissão, você tem essa profissão também, amém? Sabe disso? Será que você entendeu? Pergunta para o seu irmão, você entendeu? Pergunta de novo. Entendeu? Aí fala para o irmão do outro lado assim, vamos trabalhar então? Bora?
Essa é a primeira chave, então. Uma visão, uma igreja que ganha as nações, ela é formada por discípulos que acreditam em uma visão vocacional. A segunda, uma igreja da cidade para as nações, ela é formada por discípulos que possuem uma visão de cooperativa. Você sabe o que é cooperativa, né? Todo mundo sabe aqui, né? A gente tem uma cidade cooperativa. O que faz a cooperativa? Hein? Hã? Ela trabalha em conjunto para alcançar objetivos comuns. É ou não é? Então aí a gente tem cooperativa dos cafeicultores, né? Aí todos vão lá, se reúnem, um monte, né? E aí como é que a gente vai ganhar, né? Vamos trabalhar aqui para a gente alcançar nosso objetivo de propagar nossos cafés e vender mais, leite também, assim por diante. A cooperativa, ela trabalha em conjunto para alcançar os objetivos comuns. Você sabe que então, o que Jesus fez, versículo 1 ainda, ele diz assim, ele designou outros 72 e os enviou de quanto? Quanto? 2 a 2. Ou seja, um sozinho fica difícil, mas dois, um ajuda o outro. Amém? Fala de cooperar. Então, gente que olha só para fora, fura a bolha. Então, busca uma visão ampla, larga, volta somente para a grandeza. Isso é muito importante. Então, quem pensa de forma míope, pequena, está na contramão do Evangelho. Por quê? A vida cristã é muito grande para ser vivida de forma pequena. Amém? Quando nós pensamos em igrejas, né? Quando nós pensamos em reino de Deus, nós temos que pensar de maneira grande. Amém? Quando a gente pensa assim, tá bom essa igrejinha, tá bom aqui, meu lugarzinho tá bom a minha vidinha, né? É só isso, tá bom. Deus não chamou para nós nos acomodarmos nesse mundo. Deus nos chamou para nós ganharmos esse mundo. Eu aprendi uma coisa muito há tempo atrás, né? Eu podia ter feito uma igreja pequenininha, né? A gente podia estar ali bem, né? De vez em quando, uma vez a gente teve que sair daqui, não sei, a gente foi fazer culto lá atrás. Que legal quando a gente faz essa igreja aqui pequenininho, né? Tudo bacana, mas pequenininho não cabe ninguém, só. Né? Só cabe nós. Não, tá bom só nós. Eu falei, não pode estar bom só nós. Por quê? Está pensando em quê? Só em você? E as outras pessoas? E outros que precisam chegar? Então, quando a Bíblia fala assim, alarga as fronteiras, né? Estica as cordas, né? Abre mais a tenda para que mais pessoas possam chegar. Então, a visão de Deus, né? Lá atrás, muito tempo atrás, ele falou assim, faça uma coisa maior para caber mais gente, e mais pessoas possam vir. E a nossa vida tem que ser assim, a gente não trabalha somente para manter aquilo que a gente já tem. Nós estamos trabalhando para largar tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa mão, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Então, quanto mais nós entendemos que a nossa missão não pode ser levada sozinha, ela precisa ser levada com outras pessoas junto, de cooperar. Você sempre viu nós trabalharmos junto com outras igrejas. Eu nunca disse que a minha igreja ia salvar Nazareno sozinho. Nunca falei isso. Sempre a gente está apoiando uma igreja, outra igreja, apoiando algum pastor, outros pastores, porque nós não vamos ganhar sozinhos. Ou seja, quando nós temos mais pessoas trabalhando juntos, mais pessoas com o mesmo objetivo de levar o Evangelho, nós vamos estar nos aliançando elas, juntando essas pessoas para levarmos mais pessoas para o Senhor. Então, porque a gente não pode ser a igreja que vai ganhar o mundo sozinho, porque não vai. Imagina se só a nossa igreja fosse certa, então o resto do mundo está tudo perdido. Só a nossa vai para o céu? Não vai. Ou seja, temos que ter uma visão ampla do reino de Deus, temos que cooperar uns com os outros. Nós precisamos, como igreja, nós somos membro do corpo, e esse membro, um ajuda o outro. Você tem um dom, eu tenho um dom, nós temos nossos dons, e um ajuda o outro. Nós nos casamos, né, como nós ouvimos ontem aqui, e Deus, né, nos alarga nossas fronteiras, ou seja, somos mais abençoados. Quanto mais nós juntos como igreja, é por isso que o diabo trabalha tanto em nos dividir e nos isolar, sabia? Porque uma pessoa sozinha, ela é presa fácil. Sozinha você não consegue muita coisa. Imagina eu sozinho em casa,
com o dom de pregar, com o dom de ensinar, eu ensinando a mim mesmo, já viu? Aí, ô Pierre, é assim, ó, funciona assim, você é o cara mesmo, né? Você vai para o céu, pregando para mim, porque não tem mais ninguém para pregar, estou sozinho. Agora, quando eu estou usando isso na vida de outras pessoas, eu estou cumprindo com o meu chamado. E nós, cada um de nós tem um dom, tem um chamado. Nós vimos isso aqui na terça-feira. Amém? Você tem um chamado, você foi chamado por Deus, você tem um dom que eu não tenho. Você tem um propósito que não é o meu propósito. Deus te fez de uma maneira que fez eu diferente. Nenhum de nós aqui tem o mesmo identidade, não tem a mesma digital, a íris do olho é diferente. O coração bate diferente, você sabia disso? Outro dia descobri isso, que o nosso coração bate diferente. Meu coração bate diferente do seu, sabia? E não existe nenhum coração que bate igual. Que legal, já pensou sobre isso? Ou seja, o que Deus preparou para você fazer, eu não posso fazer, só você pode. As pessoas que Deus colocou na sua mão para você ganhar, eu não posso, só você pode. E se você não fizer a sua parte, depois vai ter que prestar conta. Amém? É duro, é difícil pensar sobre isso. Não, mas isso aí é papel do pastor, eu só sou membro. Negativo. Deus te chamou, você é vocacionado. Se você não está fazendo a sua parte, é você diante de Deus. A Bíblia diz que cada um de nós, individualmente, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar contas de nossa vida para Deus. E eu quero ser achado por Deus, amém? Eu quero ser achado, aprovado, fiel, um bom mordomo, aquele que Deus colocou na minha mão para fazer. Senhor, está aqui, porque nós somos mordomos. Você sabe que nada disso é nosso, né? Você sabe que o carro que você tem não é seu, né? Você está só usando. A casa que você tem não é sua. Ah, é minha, eu comprei. É? Quando você morrer, eu quero ver ele levar no caixão. Sabe que tem gente que enterra carro, né? Já viu? Já vi uns caras doidos aí que quando morreu, comprou uma Ferrari, enterrou a Ferrari, Mercedes, enterra lá. Ele não levou não, só que também ninguém usa. É egoísta até para morrer o trem. Dá para os outros usar. Então, a nossa vida foi dada por Deus e tudo que Deus coloca na nossa mão é emprestado. Agora, Deus quer de nós que sejamos bons mordomos. O mordomo é aquele que gerencia todas as coisas, mas não é dono. Nós não somos dono de nada. Quem é dono de todas as coisas é Deus. Do mundo e sua plenitude é o Senhor. Amém? Nós só somos mordomos. Deus coloca coisas nas nossas mãos para nós administrarmos para a glória dEle, para Ele. Porque tudo é para Ele. Amém? Então nós precisamos estar juntos. Você precisa ter uma igreja grande. Então, sintomas da mente de uma visão pequena. Como é que é? Medo, avareza, ciúmes, mesquinharia, inveja, vingança, ressentimentos. Tudo isso é sintoma de uma pessoa que tem mente pequena, uma pessoa que tem visão pequena. Uma pessoa que tem visão grande é muito pelo contrário. Então, não deixe de viver o seu propósito por causa do medo, porque o medo muitas vezes nos mobiliza, nos paralisa. Nós não podemos ter medo, porque medo não é um sentimento, sabia disso? O medo é quem aprendeu aí? Medo é um espírito. Sabe quando você está com medo, você arrepia tudo? É porque é um espírito ruim mesmo, é um trem ruim. Você está lá, né? Uma vez, eu nunca me esqueço, eu era pequenininho, aí fui dormir, eu tinha visto um filme de terror, sabe, né? Criança quando faz bagunça, né? Faz coisa errada. Aí tinha visto filme de terror, aí fui dormir. Aí estava dormindo assim, não conseguia dormir. Aí eu olhava assim por a porta assim do quarto, e lá tinha uma pessoa em pé. Eu falava, meu Deus. Aí até que eu criei um pouquinho de coragem, fui acender a luz. Quando acender a luz, era a minha calça que estava assim, pendurada atrás da porta. E eu pensei que era alguém que estava em pé atrás da porta. O medo é isso, ele nos paralisa. Então, e o diabo, ele gosta de colocar medo no nosso coração. Ele veio realmente para nos paralisar. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo dizendo em 1 Timóteo, ele fala que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, de moderação e de equilíbrio, amém? Deus nos deu o espírito de poder, ou seja,
Cada vez que você tem medo, é um espírito que você precisa enfrentá-lo no poder de Jesus. Amém? Cada vez que vem um medo no seu coração, então de fazer, né, a vontade de Deus, de fazer aquilo que é certo, não tenha medo. Muitas vezes, né, o medo nos paralisa. Deus está mandando falar isso para aquela pessoa, mas estou com medo de falar com ela, se eu não sei se ela vai me destratar, eu não sei se ela vai gostar. Esse medo é o diabo, né? Bota medo, aí você não faz aquilo que tem que fazer, e assim por diante, medo de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, né? Então, muitas vezes vai ouvir pessoas falando, não pastor, não faz igreja grande não, aí quem sabe a gente não tem dinheiro para fazer a igreja, aí vem aquele medo, né? Ai meu Deus, será que eu vou fazer ou não vou, né? Aí Deus fala assim, faz. Aí a gente tem que enfrentar o medo, e assim por diante. Vou fazer a obra de Deus, vou investir nisso, ai que medo, né? Vou mudar isso agora, tudo que vem de medo é Satanás, amém? É o demônio, e nós não temos espírito de medo, mas de poder, amém? Fala para o seu irmão aí, você tem um espírito dado por Deus de poder, não de medo. Então, nós precisamos, a evangelização deve ser uma atitude que permeia todas as atividades da nossa vida como cristão. Uma visão cooperativa não é sobre o eu, é sempre sobre nós, amém? Amém? Cooperativa não pensa em eu não entro numa cooperativa para me ganhar dinheiro, eu entro numa cooperativa para nós, juntos, né, crescermos como cooperados, e é isso que Deus nos chamou. Então, muitas vezes, não é sobre eu, mas sobre nós. A igreja não é sobre o pastor Pierre, uma pessoa, a pastora Silvana. A igreja é sobre nós, porque nós somos a igreja. Amém? E isso é muito importante entendermos, porque muitas vezes eu penso assim, mas se eu não fizer aquilo, aí não sei o quê, mas se eu não fazer aquilo, mas se não chamar eu, mas se eu... Ou seja, quando você pensa em eu, pode morrer. Esse eu tem que ir para a cruz. Né? Tem que levar a cruz, como disse ali, né, a palavra de Deus, amém? E outra coisa importante, a criatividade acontece na conexão das relações interpessoais, né? Uma frase do Carlito Paz diz assim, só os idiotas não aprendem uns com os outros. Eu não sou idiota, e eu quero aprender, amém? Amém? Está entendendo? Só os idiotas não aprendem um com o outro. Sabe qual é a nossa maior burrice? Que a gente acha que sabe tudo. Sabia disso? Eu já sei tudo. Eu estudei, eu já sei. Eu já sou 30 anos na igreja, eu já conheço todo o sermão da Bíblia. Nós precisamos aprender muita coisa. E eu sei, eu não quero ser idiota. Você quer ser um idiota? Eu não, eu quero aprender. Mas pastor, depois de 30 anos de ministério, você tem alguma coisa para aprender? Eu falei, tem muito. Tem doutrina que eu não estou vivendo certo, que eu não entendi certo, tem coisa que eu preciso mudar na minha vida, porque quando nós sentamos com outras pessoas, nós começamos a conversar, aquela pessoa vai falar assim, o café planta assim, agora tem esse produto assim, agora tem essa maneira de fazer, agora faz assim, aí você vai aprendendo, não é? Agora você fica sozinho fazendo do seu jeito para ver se isso não acaba. Quando nós nos fechamos achando que sabendo de tudo, nós perdemos todas as coisas. Nós precisamos entender que nós precisamos aprender um com os outros. Então, deixa de ser idiota e começa a sentar junto com os outros e começa a conversar e pedir a opinião do outro para saber. Mas não senta para falar, para dizer que você sabe, mas senta para aprender. Amém? Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Ou seja, para mim aprender, eu preciso ter humildade no meu coração. Porque se eu chego dizendo que eu já sei tudo, aí ninguém vai me ouvir. Mas se eu chego num lugar dizendo assim, eu preciso aprender, a gente sempre tem alguma coisa para aprender com o outro, não é? Por mais simples que a pessoa seja, ela sempre tem alguma coisa para nos ensinar. Amém? Com relação a Deus é a mesma coisa. Nós precisamos aprender. E quando nós vamos ser ensinados e aprender, nós precisamos ter a humildade de dizer assim, eu estava errado, eu preciso mudar esse jeito de plantar café, eu preciso mudar esse jeito de fazer negócio, eu preciso mudar esse jeito de ser crente, eu preciso mudar essa teologia errada, eu preciso mudar essa maneira de fazer. Nós temos um problema muito grande, que é o terceiro ponto aqui que eu quero falar. Os discípulos,
terceira chave é: uma igreja da cidade para as nações, ela é formada por discípulos que possuem uma visão inovadora. Aqui está dizendo assim: e enviou 72, e os enviou 2 adiante dele. Adiante de quem? Diante de Jesus. Jesus ficou e os discípulos foram na frente. Jesus estava ali e agora os discípulos foram na frente. Jesus estava mandando eles ir adiante e nós também vamos adiante. Jesus histórico, ele nunca escreveu um livro, você sabia? Jesus histórico nunca pegou um avião. Jesus nunca pegou um celular na mão. Quem pegou? Nós pegamos. Amém? Claro que Jesus hoje, né? É Deus, está em todos os lugares, mas Jesus naquele tempo, teve lugares que Jesus nunca foi. Na Europa, Jesus nunca foi. Paulo foi. Os discípulos foram na frente. Jesus estava junto, né? Em espírito, porque Deus vai em todos os lugares, mas historicamente Jesus nunca foi. Jesus nos manda ir adiante. Uma das coisas importantes para nós entendermos que nós precisamos ir na frente, fazer coisas novas, inovadoras, para nós ganharmos mais pessoas para Jesus. Não dá para ser uma igreja velha, né, vivendo no século passado, vivendo num contexto novo. Você sabe disso, né? A gente não gosta de muita coisa velha. Você gosta daquele celular tesourão? Quem aqui tem aquele celular? Meu pai uma vez comprou um celular. Nossa, eu me lembro. Isso aí faz uns 15 anos atrás. Ele puxava uma anteninha assim. Você lembra daquele celular que puxava uma anteninha assim para funcionar? Pesava uns 10 quilos, era um tijolo assim, aquele negócio assim. Era coisa mais... Quem gosta de ter um celular daquele hoje? Serve para quê? Para nada. E carro velho? Você gosta de carro velho? Tranqueira? Não estou dizendo assim, esse carro igual nosso casinho está inteirão. Não estou dizendo assim. Estou dizendo trem assim que não anda mesmo, tudo quebrado mesmo, tudo estourado. Quem gosta de carro assim? Que nem sabe se vai chegar lá onde que vai ir. Né? Ninguém gosta. Né? Você gosta de celular velho? Quem gosta de celular antigo? 2 anos já não dá para atualizar mais nada. É interessante que a gente não gosta de coisa velha, mas quer ter uma igreja velha. Pastor, eu gostava tanto da nossa igreja 20 anos atrás. Coitado. A igreja tem que ser nova. Tem que contextualizar. Porque as igrejas velhas, elas estavam no século passado. Você entra em algumas igrejas, irmão, parece que está chegando no século passado, né? Aquela musiquinha que não muda, né? Aquelas músicas sempre a mesma coisa, aquele jeitinho de fazer o culto sempre a mesma coisa, todo mundo já, né, treinou naquilo, aquela religiosidade. Isso não alcança nada, irmãos. A palavra de Deus diz que nós temos que nos inovar, irmos adiante, buscarmos aquilo que Deus colocou na nossa mão, a mídia social. Sabe que os evangélicos que perderam a televisão, porque na época que saiu a televisão, falaram que era do diabo? Você sabia disso? Quando saiu a televisão, isso aí é coisa do diabo, isso aí, crente não vê televisão porque é do diabo. Tá bom, aí o mundo foi lá, né? Todo mundo conseguiu a televisão e os crentes não tinham acesso à televisão, que até hoje é muito difícil ter, porque é muito caro, porque era do diabo. Aí quando saiu a internet então, é da minha época já, o pastor falou assim, não, a internet tem o 666, fizeram lá um estudo que é 666, né? www.666. Aí começou aquilo, aí um monte de crente não tinha internet não. Quantos que perderam? Mas graças a Deus que está se recuperando. E tem crente ainda que vive lá, não, eu não tenho celular porque eu não posso pecar. Agora já tem que ter porque tem que trabalhar, né? Para trabalhar tem que ter, mas para usar para fazer aquilo que é certo. Nós temos hoje a rede social, né? Que não é social coisa nenhuma, é só rede. E aí? O que você usa para botar lá na sua rede social? Né? Que perdeu 20 quilos, né? Que está na academia bombando, né? Vale da foto lá. Ou senão, só para trabalhar. Sabe por que Deus nos deu esses meios, que a mídia significa meio de comunicação, para nós falarmos de quem? Só de nós? De Jesus. Como é que está a sua rede social? Você não tem nada de Jesus lá? Tem nada de versículo lá? Se não tem, pode fechar essa conta aí, meu filho. Para com isso, sai desse lugar aí.
Se nós temos coisas que não é usada para Deus, então não usa. Tudo que nós temos serve para um propósito, para nós ganharmos pessoas para Jesus. Amém? Nós temos que entender isso é muito importante para nós. Ou seja, ter uma visão inovadora é uma visão aberta para o novo. As igrejas que ficaram no velho estão se acabando, hoje já se acabaram, porque as pessoas vão entrar numa igreja e se estiver cantando aquelas músicas, né, lá de antigamente, né, é igual show de Roberto Carlos, você já viu? Só tem gente nova, né? Hã? Já viu? Na Globo tem, né? Vocês têm mais. Quem gosta de Roberto Carlos é o Cadu, só canta música Roberto Carlos, até hoje. Hoje ele estava cantando uma, eu escutei, Cadu. Brincadeira. Não é assim? Música Roberto Carlos, só tem veinha lá assistindo, o quê? Aquela música de antigamente, né? Aquela música lá do passado, né? Aqueles cantores lá do passado. Então, por quê? Se ele tivesse inovado a música dele, tinha muitos jovens, mas ele ficou, não é porque ele é velho, mas porque as músicas dele só servem para aquela geração, não serve para uma geração futura. Então, é muito bonito nós, né? Tem pessoas, irmãos, infelizmente, que têm dificuldade com música nova. Eu tenho um irmão, né, que fala assim, pastor, essa é música nova, música nova, música nova. A Bíblia diz, cantar hinos novos ao Senhor, né, cânticos ao Senhor, hinos de adoração. Ou seja, é possível que aquelas só a música de antigamente que são boas. Não, tem músicas boas, não estou dizendo que são, as letras são boas, mas hoje tem muita música que nós podemos aprender, nós temos que inovar. Porque se a gente ficar com aquela música antiga, só tem veinho na igreja, vai ser só assim. Aquele monte de veinho, cabelinho branco, assim igual eu, ouvindo música. Porque não quer inovar. A palavra de Deus, ela não muda, mas a metodologia muda, as músicas mudam, amém? A maneira de cultuar muda. Antigamente eu não fazia campanha, eu falava assim, não, campanha não, porque eu vinha a campanha como uma pessoa, né, que era enganada para ter algum milagre, alguma coisa assim, para eles arrancar dinheiro. Então eu não gosto de campanha, mas eu aprendi que campanha é uma maneira de trazer as pessoas para Jesus. Não é assim? Está acontecendo? Nosso culto de terça-feira tinha meia dúzia de gente, de pessoas, mas hoje tem quase mais gente que aqui no domingo. Só imagina, só porque a gente mudou uma maneira de fazer o culto, mas a gente prega a palavra igual, a gente louva a Deus igual, a gente ora pelas pessoas igual, mas quando eu estou preso ao passado, eu não estou aberto ao novo, eu fico para trás. E aí, quem gosta de coisa velha é museu, aí, ó. Tereza sabe, é isso mesmo. Quem gosta de coisa velha é museu. Eu não gosto de coisa velha, né? Coisas, não pessoas, tá? Coisas. Todos eu amo. Amém? Estão entendendo? Estão conseguindo entender? Então nós temos que ter uma visão nova. Temos que buscar aprender uns com os outros. Nós agora, essa semana, nós vamos na conferência lá na igreja da cidade. Quantas coisas nós temos trazido de coisas novas para vocês, para nós entendermos que o reino de Deus é muito maior do que nós. Deus pode alcançar muitas pessoas, porque nós temos um propósito, só um propósito aqui, ganharmos todas as pessoas para Jesus, amém? É esse o nosso propósito, ser missionário é ganhar as pessoas para Jesus. Então, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos ajudar essas pessoas a serem curadas, a serem libertas? Aí vem todos os planos, os programas, os cursos, tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa mão, para nós crescermos e avançarmos, amém? Então, nós precisamos ter uma mente inovadora, uma visão inovadora, amém? Fala para o seu irmão assim, inova sua mente, irmão, cresce aí, né? Larga as coisas velhas para trás. A palavra de Deus não, mas tudo que é velho, porque na verdade a palavra de Deus ela se renova a cada dia, né? Então a palavra de Deus hoje é tão atual como o jornal de ontem, mais atual do que o jornal de ontem, imagina, a palavra de Deus. E por último, última chave aí, a igreja da cidade, para as nações, ela é formada por discípulos que têm uma visão global, e diz aí versículo 1, a parte dele, e todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir, todas as cidades e lugares, uma visão global, até os confins da terra. Então a questão não é onde chegamos, e sim onde precisamos chegar, amém? Nós precisamos disso, todas as cidades, nós precisamos, que devem ser a nossa meta, a nossa visão, é muito importante. Você sabe que o Campo das Vertentes é um
um dos lugares que menos tem cristão, sabia? Aqui nessa região, né? São várias cidades que nós temos aqui. E precisa ser alcançado pelo Evangelho. Nós não precisamos só pensar em Nazareno. Enquanto nós estamos aqui, nós podemos ir em outros lugares. Ah, mas para que em outros lugares? Porque é onde precisa. Quantos lugares precisam ser evangelizados? Quantas pessoas precisam de Jesus? E nós temos uma visão de ser uma igreja com uma visão global. Ou seja, né, fomos até a Itália no passado, vamos voltar depois para lá e vamos continuar indo onde precisa. A Itália tem 1% de evangélico, o país inteiro, é muita coisa. Precisa de muitas pessoas que tenham visão de ir aonde precisam ir. A igreja, então, ela precisa ir. Então, missão evangelismo é o único propósito bíblico das nossas vidas, que não poderemos aplicar na eternidade. No Salmo 67, versículo 7, diz assim: que Deus nos abençoe e temam todos os confins da terra. Então, nessas 4 chaves aí, o discípulo com uma visão vocacional, cooperativa e inovadora e global. Então, a partir da cidade para não apenas nossa cidade, mas todas as cidades. Amém? Que Deus nos chame a fazer missões em todos os lugares. Jesus falou aí que não seria fácil, porque ele diz assim, ó: eu vos envio como cordeiros entre os lobos. Jesus nunca falou que seria fácil pregar o evangelho, mas ele sempre prometeu que estaria junto conosco. Estarei convosco todos os dias. Amém? Jesus está conosco para nós pregarmos o evangelho. Por mais difícil que seja, a presença dele nos garante que essa promessa vai se cumprir. E nós precisamos entender isso. E ainda diz aqui que a colheita é grande. Sabe que você consegue ver? Existem muitas pessoas que precisam de Jesus. Existem muitas pessoas sedentas lá fora, aqui dentro, nosso lado, no nosso trabalho, na escola. Muitas pessoas estão sedentas. A colheita é grande, Jesus falou. Amém? Você consegue ver? Eu quero ler o último texto, nós vamos orar para terminar. João capítulo 4, e o versículo 35 diz assim, João 4, 35. Vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Amém? Você diz assim, é tão difícil. Ah, essa cidade é tão difícil, as pessoas são tão difíceis, são tão religiosas. Você está olhando com os olhos errados. Você está olhando pela perspectiva física, humana. A palavra de Deus diz que nós viemos pela fé, e vamos olhar pela fé. Tem muitas pessoas que precisam ser alcançadas. Amém? Tem muitas pessoas que precisam conhecer o amor de Jesus. Estão do seu lado, mas você não tem coragem de falar. Estão do seu lado, mas você não tem coragem de orar. Estão do seu lado, mas você não tem coragem de convidar essas pessoas. Ontem nós estivemos aqui, ontem não era igreja aqui, ontem era um restaurante, né? Cheio de mesas, com comida, né? Tinha outras coisas aqui também, pregação, louvor, tinha muita coisa aqui, foi muito legal. Mas tem muitas pessoas que não conheciam o Senhor. A maneira de nós evangelizarmos essas pessoas. E às vezes, infelizmente, a gente está do lado de fora criticando, falando, aí, não é uma igreja? Por que vai fazer essas coisas? Não é? Então, nós vamos fazer de tudo para ganhar as pessoas. Amém? Não pecado. O apóstolo Paulo diz assim, eu fiz de judeu para ganhar judeu, gentil para ganhar gentil, eu fiz de pecador para ganhar pecador, fiz de tudo com o fim de ganhar alguns. E é esse o nosso propósito, amém? Outro dia nós fomos correr, né? A Lavínia aí, criou um projeto aí, Pace Grace, né? Pace Grace, Paz e Graça. E a gente foi correr, né? E lá a gente louvou a Jesus, falamos de Jesus, damos testemunho e fomos correr. Ah, mas pastor corre, meu irmão.
Pastor corre mais do que outros aí que não correm nada. Por que a gente faz isso? É para se aparecer, deve ser. Não tem nada que fazer em casa? Não. Se eu tenho um dom, se eu sei fazer aquilo, por que eu não vou usar aquilo para ganhar outras pessoas? Irmão, nós temos que fazer de tudo para ganhar as pessoas. Essa é a nossa missão. Se você não aprendeu nada daquilo que eu falei aqui, saia com essa atitude no seu coração. Você precisa ganhar mais um para Jesus. E você precisa somar junto com a gente, porque se você tem esse propósito, nós temos alguma coisa em comum. Ganhar as pessoas. Nós não estamos aqui para fazer show, nós estamos aqui para comer, nós estamos aqui para nos divertir, nós estamos aqui porque nós gostamos, né, desse tipo de ambiente. Nós estamos aqui com um propósito, e nosso propósito é levar as pessoas para Jesus. Nós não fizemos o que fizemos por querer se aparecer, ou por querer mostrar alguma coisa para alguém, para dizer, olha a igreja de Pastor Pierre, olha não sei o quê, olha não sei o quê. Não estou aqui para nada disso. Nós estamos aqui somente com um propósito, é levar as pessoas a Jesus, de ganharmos mais um para Jesus, e nós vamos fazer tudo possível, embora muita gente, infelizmente, está torcendo contra. Às vezes está torcendo para não dar certo. Aí, pastor, começa com uma coisa, não vai dar certo. Eu falei, se não der certo, a gente muda para outra para melhorar, para dar certo. Eu vou tentar até, porque para mim desistir é fracasso, né? Fracasso não é não conseguir fazer as coisas, fracasso é desistir. E eu não vou desistir enquanto nós não ganharmos essa cidade para Jesus. Nós não vamos desistir enquanto nós não ganharmos os nossos familiares para Jesus. Eles precisam se converter. A Bíblia diz que só tem um caminho, só tem uma verdade, que é Jesus, que vai até Deus. Nenhuma religião, nenhuma outra pessoa pode nos levar até Deus. Existe só uma pessoa, a pessoa é Jesus. E nós estamos aqui para falar para essas pessoas que elas precisam de Jesus. Elas precisam reconhecer que o pecado delas não pode ser pago com boas obras. O pecado delas não pode ser pago com coisas boas que elas fazem, mas o pecado delas precisa ser perdoado pelo sangue de Jesus. Elas precisam passar pelo sacrifício. E eu e você já encontramos esse caminho. Agora nós temos que levar outras pessoas a conhecerem Jesus. Não desista, o diabo está lutando por você. Para você não fazer mais nada, para você desistir, para você ficar olhando para a vida das outras pessoas. Não faça isso, irmão. Não fala mal da igreja, não fala mal daqueles que estão trabalhando, não fica assistindo uma arquibancada como você estivesse assistindo um jogo, né? Você senta lá e fala assim, oh, perna de pau, aí, chuta essa bola, seu burro, vai lá, faz o gol. Aí o cara está lá, lutando, corre para cá, ele está fazendo o que ele pode, naquele momento é aquilo que ele pode dar, mas ele está jogando. Mas a gente está lá assistindo o jogo. E às vezes nós, irmãos, parece que nós somos, né, da igreja, parece que estão assistindo o irmão lá. Vai lá, seu burro. Aí fosse eu fazia assim. Fosse eu fazia assado. Vem jogar, bora. Vamos jogar a bola. Vamos entrar no time. Vamos vestir a camisa. Vamos dizer assim, eu não gosto muito daquela camisa preta. Veste cor-de-rosa, faz qualquer coisa, vamos embora. O importante é que você pregue o evangelho, que você mostre que tem alguém no seu peito, que tem alguém que você possa testemunhar. Vamos junto. Não estamos aqui para perder tempo, olhar um para o outro e dizer assim, não gosto do cabelo do Otávio, que ele cortou, ficou diferente assim, não gostei muito não. Irmão, não estamos aqui para reparar se tem cabelo, se não tem, se tem barba, se não tem. Nós não estamos aqui para reparar se tem dom, se não tem. O importante é nós ajudar uns aos outros para levar as pessoas para Jesus. Essa é a sua missão. Essa é a minha visão. Jesus nos designou para irmos, para pregarmos. Então vão, ele disse. Vão e preguem o evangelho em toda a terra, em todos os lugares. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Vão fazer. O negócio a gente fica com burrinho. Se não me chamar, eu não faço. Então morre. Porque eu não vou chamar, quem vai chamar é Deus, quem está te chamando é Deus, quem está te mostrando é Deus. Eu nunca fiquei sentado no banco, mesmo quando não estava na frente, nunca fiquei sentado.
Uma vez eu estava na igreja na Argentina, o pastor não gostava de brasileiro. Você vai ficar aí, vai limpar a igreja. Eu limpava a igreja, fazia um monte de coisa. Mas eu não fiquei ali. Eu ia no culto, adorava a Deus, mas eu saía dali, eu ia no hospital para pregar o evangelho, eu ia na cadeia para pregar o evangelho, eu trabalhava com criança de rua, ia lá na rua, saía de madrugada, dar comida para as crianças, para falar do amor de Deus para elas, levava elas para a igreja, dava banho nas crianças. Eu nunca fui pastor de ficar só na frente, nunca. E nunca deixei de pregar o evangelho só porque eu não estava na frente pregando. Ah, porque não está no louvor e não levanta a mão. Irmão, eu levanto a mão, adoro, como fosse aqui em cima, lá embaixo, qualquer lugar, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que eu estou servindo. Eu tenho um chamado e ninguém vai me calar. Eu posso estar em qualquer lugar e vou falar sempre do amor de Deus. Ontem nós tínhamos aqui o prefeito, convidamos ele e veio. Falamos do amor de Deus para ele. Outras pessoas que estavam aqui, que nunca entraram numa igreja, nunca tinham entrado numa igreja, e nós estávamos aqui falando do amor de Jesus para ela. Ah, mas não gosto, porque parece restaurante, a casa de Deus é casa de oração, né? Irmão, isso aqui é um lugar. O que nós estamos fazendo aqui é levar as pessoas para Jesus. Quer você goste ou não, é assim que a gente vai fazer. E vamos sempre inovar, vai ter coisa mais nova aí. Deus está trazendo coisa nova para nós. E nós vamos ganhar as pessoas para Jesus, porque é só isso que nós estamos aqui para fazer, amém? Estamos ganhando, se você quer vestir a camisa, andar junto, vamos ganhar todo mundo para Jesus. Você tem dons que Deus te chamou para fazer e atuar, só querer. Nós não temos uma mente pequena, amém? Temos uma mente grande. Pensa grande, irmão. Nós somos muito condicionados a pensar. Parece aquela, você já viu o circo de formiga, para mim acabar? Circo de formiga, já viu? Formiga não, de pulga. Você já viu o circo de pulga? Nunca viu? Eles pegam a pulga, botam dentro de um copinho assim, e ela fica pulando. Quando ela pula, ela bate no copo. Ela só pula daquele tamanho do copo. Fica pulando, pulando, pulando. Aí depois ele tira o copo. Ela só pula aquele tamanho. Ela pulava até aqui em cima. Ela foi condicionada a pular até ali. O diabo fez isso com a gente. Sabe? Você nasceu numa cidade pequenininha, a sua família é pequenininha, você nem tem escola direito, você e seu pai, você era a ovelha negra da família, você é o zero à esquerda, você nunca vai dar nada na vida. Não foi assim que você foi criado? Ih, você já tentou várias vezes, não adianta tentar mais não, para. Quem é você? Ah, está pensando agora, só porque virou crente, está pensando que é alguém, não é assim? Sabe quem fala isso? O inimigo, porque sabe que você tem potencial, sabe que você pode fazer muita coisa para ele, para Deus, e o inimigo não quer que você faça. Então esse condicionamento que durante anos e anos, até décadas, podemos dizer, foi implantado na nossa vida que nós não somos nada. Deus fala assim, você pode todas as coisas em Cristo. Você pode muito mais do que você pensa. Ah, eu não sei pregar. Eu também não sabia. Ah, eu não sei nem falar. Moisés também não sabia. E foi o homem que abriu um mar e libertou uma multidão para andar, para ir para a terra prometida. Um homem que não sabia nem falar direito. Davi era um jovem, o irmão dele falou assim, fica aí, vai cuidar das ovelhas. Aquelas poucas ovelhas que você deixou lá, vai lá rapaz, você não serve para nada não. Davi falou, eu sirvo um Deus poderoso. E ele se levantou e derrotou Golias. E libertou o povo de Israel da mão dos filisteus. Essas pessoas que não são nada, essas pessoas que Deus usa. Quem sabe você vai dizer assim, mas isso aí na cidade pequena. Sabe quantos habitantes tinha em Nazaré, onde Jesus nasceu? Belém, né? Onde Jesus nasceu? 2.000 habitantes, nem isso. 200 habitantes, aliás. E um homem que nasceu numa cidade pequenininha, transformou o mundo inteiro. Então, não é a cidade que faz você grande, não é a cidade, o dinheiro que faz você grande, não é a sua inteligência que faz você grande. O que nos faz grande é Deus na nossa vida, porque o nosso Deus é grande. E Ele te chamou para fazer coisas grandes, irmãos. Você nem imagina, a Bíblia diz, nem olhos viram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você não consegue nem imaginar o que Deus te chamou para fazer, mas você está acreditando na mentira do diabo, como aquela pulga lá. Você não consegue, você vai ficar aí dentro. Aí não você vai ser nada. Você é um pecador, você é um zero à esquerda, você não tem família, você não tem ninguém. Você tem um Pai no céu, que é grande.
Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós estamos aqui na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos chamado e nos escolhido. Mas não para dizer que somente somos filhos amados, mas o Senhor nos chamou para sermos como o Filho amado Jesus. Esse Filho, Senhor, que abriu mão de tudo para levar a Tua palavra. Deus, sabemos que às vezes vai ser difícil, Senhor, porque o mundo luta contra, Senhor, o Senhor e a Tua palavra. Ó Deus, as pessoas lutam contra, existe um espírito nesse mundo. Ó Deus, o Deus desse século, Senhor, tem cegado o entendimento em muitas pessoas. E muitas vezes isso é usado para nos paralisar, para fazer-nos voltar atrás, mas em nome de Jesus, nós, como igreja do Senhor, temos aprendido, Senhor, a crermos num Deus grande, num Deus poderoso, um Deus que criou os céus e a terra. Esse é o Deus que tem nos chamado, ó Deus, para amar as pessoas, ó Deus, incondicionalmente, ó Deus, com tudo que nós temos e tudo que nós somos, Pai, porque tudo que temos na nossa mão, Senhor, o Senhor nos deu como mordomos, e queremos ser achados fiéis pelo Senhor, fiéis, Senhor, ó Deus, com as nossas coisas, fiéis, Senhor, com os nossos dons, fiéis, Senhor, com a nossa vida. Pai, nessa noite eu oro, Pai, que o Senhor desperte-nos, ó Deus, de toda mentira, Senhor, que Satanás colocou, de toda fortaleza, Senhor, que se levanta contra o conhecimento do Senhor, que está na nossa vida colocando medo, colocando insegurança, colocando, Senhor, nós para baixo, Senhor. Ó Deus, quando nós temos que ter uma mentalidade, Senhor, ó Deus, de grandeza do Senhor, porque Tu és um Deus poderoso, Senhor. Ó Deus, nós, nas Tuas mãos, Senhor, podemos fazer coisas tremendas e grandes, Senhor. Podemos ganhar uma cidade para o Senhor, podemos ganhar várias pessoas para o Senhor, multidões, Pai, coisas que nem nós imaginamos, Senhor. O Senhor pode fazer através de nossas vidas. Pai, nós não estamos aqui para pensarmos somente em nós mesmos, mas naqueles, Senhor, que estão precisando do Teu amor, da Tua graça e da Tua salvação. Nós oramos nessa noite para que o Senhor abra nosso entendimento. Tire-nos, ó Deus, da mesmice, tire, Senhor, ó Deus, daquela vida, Senhor, pacata, daquela vida, Senhor, ó Deus, acomodada, Senhor, com aquilo que já alcançou. Pai, nós temos muito mais para alcançar, muitas vidas precisam conhecer o Senhor, muitas pessoas precisam do Teu amor, Senhor. Quem sabe do nosso lado existem pessoas que estão precisando de oração, e nós temos o poder dado pelo Teu Espírito Santo para orarmos por elas, para serem curadas, para elas terem consolo, Senhor, para ter uma palavra, Senhor, de libertação. E nós estamos quietos, ó Deus, estamos, ó Deus, pensando em nós mesmos, Senhor, na nossa autocomiseração, pensando no nosso vitimismo, nos nossos remorsos, nos nossos ressentimentos, Senhor, nas palavras de mentira que foram professadas contra nós, mas nessa noite seja quebrado em nome de Jesus. Ó Senhor, abra nosso entendimento para entendermos, Senhor, de tão grande que é a missão. Ó Deus, a seara é grande, Senhor. Ó Deus, mas são poucos trabalhadores. Senhor, existe tanta coisa. Abre os nossos olhos, como o Senhor disse, abre os seus olhos e vejam. Os campos já estão brancos para a colheita. Precisamos de mais trabalhadores que vão e preguem, que vão e falem desse amor, que vão, Senhor, e com seus dons e talentos, Senhor, com criatividade, e ganhem pessoas para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, não nos deixe, Senhor, preso na nossa, Senhor, a nossa mediocridade, Pai, em nome de Jesus, e nos levante como uma igreja, Senhor, ó Deus, que pensa, Senhor, nas pessoas, que pensam, Senhor, de uma maneira maior, de uma maneira mais grande, Senhor, de uma maneira, ó Deus, não um evangelho para si mesmo, mas um evangelho para os outros. Deus, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite. Abra a nossa mente, que somos chamados pelo Senhor, somos vocacionados pelo Senhor, que somos, ó Deus, cooperadores um com os outros, Senhor. Nós não conseguimos fazer nada sozinho, é por isso que o diabo nos isola, nos coloca num canto, Senhor, mas quando nós estamos juntos, nós temos, Senhor, ó Deus, autoridade e poder do Senhor, ó Deus, para junto com os outros na criatividade, inovarmos, ó Deus, maneiras de evangelizar, maneiras de alcançar as pessoas, não, Senhor, de apontar, mas ir juntos, Senhor, vestir a camisa, Pai, em nome de Jesus, de cooperarmos,
alinharmos com o Teu reino, com a Tua palavra, Senhor, ser, ó Deus, professada nesse lugar, ó Deus, para que as pessoas tenham um relacionamento contigo. Nós oramos nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero convidar vocês a colocar em pé, vamos terminar. Eu sei que está frio aí, está doido para pegar a cama. Mas aí, mais um pouquinho. Eu quero que você feche os seus olhos. Se você está aqui nessa noite, e você precisa se posicionar com Deus, eu quero fazer uma oração diferente. Nós precisamos ganhar mais um para Jesus. Amém? Amém? Precisamos ganhar mais um. Quem quer ganhar mais um para Jesus? Mais um, só um. Nós temos só mais 6 meses aqui nesse ano. Mais uma pessoa. Amém? E você vai... Depois vamos lançar um projeto, depois que eu voltar. Projeto Atitude 333. Vamos fazer, vai ser muito legal. Mas eu quero que você já esteja orando. Você vai orar pela pessoa agora, que Deus vai colocar no seu coração. Você sabe que essa pessoa precisa de Jesus. Amém? Você vai orar por ela. Vai orar 3 vezes por dia. Durante essa semana, você vai estar orando. E depois, no final de semana que vem, você vai convidar ela para vir para a igreja. Tá bom? Primeiro a gente ora, para Deus abrir o coração. Depois você convida. E depois, se ela vir aqui, Deus vai tocar tremendamente no coração dela. Ou lá mesmo, onde você estiver, que você tiver a oportunidade de falar de Jesus para ela. Amém? Então, eu quero que você ore assim: Senhor, eu quero mais uma pessoa para Jesus, para Ti. Me ajuda a ganhar mais uma pessoa para o Senhor. Eu vou, Senhor, nessa semana, me comprometer com o Senhor. Nesses dias, Senhor. E não vou desistir, ó Deus, enquanto não ganhar mais uma pessoa para Ti. Enquanto não levar mais um, Senhor, ó Deus, a ter um relacionamento com o Senhor. Não é mudar de religião, não, Senhor. Mas uma pessoa que tem um encontro real com o Senhor. Deus nos usa como igreja, Senhor, para levarmos esse amor para as pessoas que estão perecendo ao nosso lado. Pessoas que estão morrendo, Senhor. Ó Deus, indo, Senhor, para longe de Ti, Senhor, sem Te conhecer. Pai, ó Deus, quantas pessoas estão sofrendo, Senhor, e nos ajude nessa noite, em nome de Jesus, a termos assumirmos essa profissão, essa vocação que o Senhor nos deu, para levar mais um para o Senhor. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, diga assim: Senhor, Deus, abre meus olhos para que eu veja. Abre meus olhos, Senhor, meu coração, para que eu veja, que eu sinta as necessidades das pessoas, que eu sinta, ó Deus, que elas precisam, Senhor, de alguém para ser ajudada. Ó Deus, eu sei que o Senhor vai usar meu dom, vai usar o meu talento, vai usar aquilo que eu tenho, Senhor, para que essa pessoa possa ser alcançada, Pai. E eu não vou somente trazer, mas eu vou cuidar dela, eu vou ajudar ela, Senhor, ó Deus, enquanto ela precisar. Pai, em nome de Jesus, nos levanta, ó Deus, com uma visão, Senhor, de levarmos outras pessoas para Ti, Senhor. Nos levanta, Senhor, em nome de Jesus. Agora eu quero que você, aquela pessoa que vem na sua mente, você vai orar por ela nesse momento, em nome de Jesus. Comece a orar por ela. Senhor, que Teu Espírito Santo vá lá, onde ela estiver agora, Senhor. Ó Deus, nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Para que essa pessoa que o Senhor colocou no meu coração, o Teu Espírito Santo agora falou comigo, essa pessoa precisa de oração. Essa pessoa precisa de Jesus. Você vai orar por ela em nome do Senhor. Ore para que o coração dela seja alcançado. Quem sabe ela está debaixo de opressão. Quem sabe está debaixo de um vício. Quem sabe a família dela está precisando de um milagre. Quem sabe seus pais estão separando. Quem sabe aquela pessoa está precisando de um milagre de cura, ou na área financeira, ou no relacionamento, ou de um trabalho. Eu sei, Senhor, que Tu vais, em nome de Jesus, usar-nos, ó Deus, poderosamente para ajudar essa pessoa.
ó Deus, para levarmos essa pessoa até Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, a levarmos, Senhor, essa missão, Deus, que temos na nossa mão. Eu sei que o Senhor tem nos dado dom, o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem dado tudo que nós precisamos para que essa pessoa seja alcançada, e outras pessoas, Senhor, mas pelo menos uma, Senhor, nós nos comprometemos nessa noite. Ó Deus, queremos, Senhor, que na semana que vem, quando estaremos aqui, essa pessoa esteja do nosso lado, e esteja conosco, Senhor, nesse lugar, ou, Senhor, te servindo, Pai, de alguma maneira. Nós oramos nessa noite, em nome de Jesus, amém? Agora você vai orar pela pessoa que está no seu lado. Eu queria orar pelas pessoas aqui na frente, mas não tem tempo, falei muito. Eu quero que você ore pela pessoa que está no seu lado aí. Você pode abraçar alguém que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Coloque a mão no ombro dessa pessoa, ore por ela. Pode orar. Oramos, Deus. Abençoa, Senhor, que cada um que entra nessa noite não saia sem ter um encontro real contigo, Senhor. Não saia, Senhor, sem experimentar a paz que excede todo entendimento. Não saia desse lugar, Senhor, ó Deus, sem ter ouvido a Tua palavra e sem ter entendido a Tua palavra, que possa obedecê-la também, Deus. Dê força, graça, que Teu Espírito Santo nessa noite possa completar aquilo que por palavras, Senhor, não conseguimos fazer, mas em nome de Jesus, com Teu braço, Senhor, de amor, Senhor, com Teus braços de amor, nos use, Deus. Teus braços de amor venham, Senhor, tocar nos corações. Se alguém está enfermo aqui, seja curado nessa noite, em nome de Jesus. Se alguém precisa de um milagre na vida emocional, em nome de Jesus. Depressão, ansiedade, seja qualquer coisa que tenha alcançado o seu coração, uma perturbação, sejam curados em nome de Jesus. Nessa noite, que Teu Espírito Santo haja com poder, através da vida, Senhor, ó Deus, Senhor, da nossa vida em nome de Jesus, ó Deus, seja ministrando, Senhor, restauração, cura, ó Deus, abertura de mente, Senhor, para entender a Tua palavra, em nome de Jesus, vidas que precisam ser renovadas na sua fé, vidas, Senhor, que têm ressentimento, amargura no seu coração, que haja perdão nessa noite, o perdão que recebemos de Ti, Senhor, possa ser compartilhado. Deus, em nome de Jesus, abre o nosso coração, amolece o nosso coração para perdoarmos uns aos outros, para amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou, para sermos abnegados, Senhor, ó Deus, para entendermos, Senhor, ó Deus, que nós não temos nada, Senhor, somos mordomos. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, dá uma mente inovadora, Senhor, uma mente, Senhor, que pensa grande, tem uma visão global, Senhor, uma visão do mundo, não uma visão só do seu mundinho, Senhor, mas do mundo, das pessoas, Senhor, que precisam ser alcançadas, Pai, em nome de Jesus, que Teu Evangelho, Senhor, ó Deus, possa ser, ó Deus, pregado, que nossas vidas possam ser alcançadas. Eu oro por vidas aqui, Senhor, que precisam abrir o coração para Ti, Senhor, te receber como Senhor e Salvador, em nome de Jesus, que nessa noite não saia desse lugar sem ter a certeza da sua salvação, sem ter um encontro real contigo, Jesus. Ó Deus, também abençoa aqueles que precisam ser renovados na sua fé, às vezes, Senhor, estão debaixo da opressão, às vezes debaixo da incredulidade, Senhor, quebra em nome de Jesus. Oh Pai, venha operar, Deus, poderosamente, ó Deus, trazendo cura, Senhor, do céu. Pai, usa, Senhor, a vida de cada um de nós, Senhor, para realmente sermos agentes de cura, agentes de amor, agentes de graça, agentes, Senhor, de homens e mulheres, ó Deus, fortalecidos e empoderados pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para alcançar mais um para o Senhor. Nós oramos nessa noite, selamos essa palavra, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus.